E vi um grande trono, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. A coisa importante que eu quero destacar aqui é que cada um será julgado de acordo com as suas obras. O ser humano não será julgado de acordo com os seus ideais. O ser humano não será julgado de acordo com as suas vontades, os seus pensamentos, mas será julgado de acordo com as suas obras. Ali, no juízo final, haverá pessoas que tiveram o desejo de fazer o que é correto, mas eles não serão julgados de acordo com os seus desejos, eles serão julgados de acordo com as suas obras. Ali haverá pessoas que teve o desejo de fazer o bem, mas por causa da tentação, elas cederam e fizeram o mal. Elas tinham vontade de fazer o bem, mas por causa da tentação, elas fizeram o mal. E elas não serão julgadas pelo seu desejo de fazer o bem. Elas serão julgadas de acordo com as suas obras. É isso que a Bíblia fala. Então, se hoje fôssemos aos presídios, nós encontraríamos ali homens que tinham nobres ideais, tinham vontade de fazer o bem, tinham vontade de fazer o que é correto, porém, enquanto eles caminhavam no intuito de fazer o bem, de fazer o que é correto, a tentação cruzou o seu caminho e os convidou para fazer o que era mal, e eles cederam à tentação e fizeram o mal, muito embora tinham a vontade de fazer o bem. Mas eles estão ali no presídio porque foram presos, julgados e sentenciados de acordo com as suas obras. Você acha que nos presídios só tem pessoas más? Você acha que nos presídios só tem bandidos? Não, ali nos presídios há pais de família, homens que foram bons a vida toda, porém, em um momento de forte emoção, eles cometeram uma loucura. Ali há pessoas que tinham nobres ideais, mas que cederam a uma tentação. Existem muitas pessoas boas nos presídios e que foram contactadas por serem ingênuas, talvez, foram contactadas por traficantes que falaram para elas que se elas levassem uma droga em uma viagem de avião de um país para o outro, e que era seguro, não teria problema, elas ganhariam uma fortuna. E por causa de uma grande necessidade, talvez um pai, uma mãe ou um filho doente, eles cederam à tentação e foram presos, julgados, sentenciados e estão cumprindo pena em uma penitenciária junto com bandidos. São pessoas boas, mas o juiz não julga os ideais, o juiz julga as obras. Do mesmo modo, a Bíblia fala que naquele dia nós não seremos julgados segundo os nossos nobres ideais e o nosso desejo de fazer o que é correto. Não, nós seremos julgados de acordo com as obras. Isto é importante entender. É óbvio que Deus leva em consideração os nossos pensamentos, tanto para o bem quanto para o mal. A pessoa que deseja cometer um ato,
um assassinato, uma pessoa que deseja roubar, uma pessoa que deseja adulterar, mesmo que ela não faça. Mas, claro, Deus já a julga pelo seu desejo, é o que diz a palavra. Se um homem simplesmente atentar para uma mulher, para a cobiçar no seu coração, Deus já o julga como se ele já houvesse adulterado. Então, é bem certo que os ideais também têm grande valor, mas a Bíblia nos dá essa advertência, que ali nós seremos julgados de acordo com as nossas obras. Então, deve-se levar isto em consideração. Muitas pessoas, elas estão simplesmente vivendo uma vida relapsa, uma vida de equívocos, uma vida de pecado, e o diabo diz para elas: não, Deus vai te entender. Deus sabe que você não queria fazer isso. Deus vai te entender, mas não é isso que a Bíblia fala. Deus entende, é claro que Deus entende, mas Deus tem que cumprir a sua palavra. A Bíblia diz que as pessoas serão julgadas de acordo com as suas obras. O profeta, na mensagem O Éden Satânico, diz que o diabo ele é tão enganoso e perverso e faz as pessoas pensarem que elas estão bem, quando na verdade não estão. Estas são as pessoas que serão decepcionadas no dia do juízo. Quem vai ser decepcionado no dia do juízo? Não é o ladrão, não é o assassino, o bandido, mas essas pessoas que pensam que estão bem. O diabo, sem dúvida que o diabo diz para elas: não, Deus vai te entender. Mas a Bíblia não fala que você será julgado de acordo com o entendimento de Deus. A Bíblia diz que você será julgado de acordo com as suas obras. Então, o que nós podemos fazer então? Deus é a solução. A palavra diz que o adorador, uma vez purgado, não tem mais desejo de pecar. O que nós precisamos não é somente do perdão, mas de uma libertação. Se você busca apenas perdão para um pecado recorrente, às vezes a pessoa é um fumante, um beberrão, um adúltero, um ladrão, um mentiroso. Você não precisa apenas de perdão, porque se você pede apenas perdão, você voltará a cometer aquele ato. O que nós precisamos é de uma libertação. O que nós precisamos é ser purgado, lavado no sangue do Cordeiro. Eu já contei a história daquele rapaz que estava doente, febril, delirando de febre, e seu amigo foi lhe visitar e levou algumas frutas para ele, maçã, laranja, e dentro do saco, junto com as frutas, havia uma faca para ele, obviamente, descascar as frutas. Mas em um lapso, em um momento de delírio por causa da febre, aquele rapaz pegou a faca e matou o seu próprio amigo. Bem, então foram julgar aquele rapaz. Alguns diziam que ele devia ser condenado à morte porque ele matou o próprio amigo. Outros diziam: não, ele estava delirando de febre, ele não sabia o que estava fazendo. E enquanto discutiam ali se ele devia ser condenado ou perdoado, ninguém tratou de libertar aquele rapaz da doença, da febre. Então, depois de um bom tempo discutindo, chegaram à conclusão que ele devia ser perdoado. Ele estava delirando, não sabia o que fez. Então, foram dar a boa notícia para o rapaz, mas quando chegou lá, o rapaz havia morrido. Ele não precisava apenas do perdão,
Ele precisava da libertação daquela doença, daquela febre que por fim o matou. Então, muitos de nós estamos pedindo a Deus apenas perdão, 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 quando o que nós precisamos é de uma libertação. Se você tem um espírito de adultério, você adultera. Quem tem um espírito de roubo, rouba. Quem tem um espírito de mentira, mente. Nós somos guiados, dirigidos pelo Espírito que está em nós. Então, se nós vamos ser julgados de acordo com as nossas obras, então nós precisamos ter dentro de nós um Espírito que nos leva a fazer boas obras. E esse Espírito é o Espírito Santo. Por isto é urgente, é apressante, é necessário que tenhamos o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós estamos condenados. Sem o Espírito Santo, não há solução para nós. Por isso, se você ainda não tem, se você tem dúvidas, então não cesse de buscar até que você o receba, porque sem o Espírito Santo, não importa quão bom você tente ser, sem o Espírito Santo, as obras seriam apenas uma fachada, seria apenas como um leopardo lambendo o seu pelo, tentando tirar as manchas. O fato de lamber os pelos só faz com que as manchas realcem ainda mais. Nossa única solução é receber o Espírito Santo, porque quando recebemos o Espírito Santo, nos tornamos semente de Abraão. Quando recebemos o Espírito Santo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Esta é a nossa única chance, esta é a nossa única solução, é termos o Espírito Santo. Deus te abençoe.